Levítico capítulo 3, verso 1. Levítico capítulo 3. Continuando nossas exposições nesse livro surpreendente. Achamos? Diz assim a palavra de Deus: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a amolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém. Ó Deus, essa é a tua palavra. Mais uma vez, renova o teu cuidado e nos alimenta. Fala, Senhor, da tua parte ao nosso coração, aquilo que precisamos ouvir de ti. Que o teu Espírito nos ajude, nos socorra nesse instante, dando entendimento da palavra e também nos levando à prática, à obediência, que é o final de toda a pregação. Senhor, se conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, deixai as Bíblias abertas. Nos dois últimos sermões, nós falamos sobre o sacrifício de holocausto e da oferta de manjares. No sacrifício do holocausto, quando o animal era totalmente queimado, nós entendemos ali que a nossa vida em adoração a Deus precisa ser uma vida totalmente dedicada a Deus. Nós precisamos ser consagrados a Deus. Quanto à oferta de manjares, nos fez pensar que nós devemos entregar a Deus o nosso melhor. Deus não recebe o resto. Deus não recebe aquilo que é menos importante em nossas vidas. Nós precisamos dar o melhor para Deus. Nessa noite, nós temos o terceiro sacrifício, que é chamado de o sacrifício pacífico. E aqui nós precisamos pensar que já no próprio nome de sacrifício pacífico, nós pensamos na palavra paz. E quando nós pensamos na palavra paz, quando nós queremos ter paz com alguém, ao mesmo tempo nós estamos buscando comunhão. E aí está o nosso problema com Deus. Aí é o problema do homem com Deus, porque por causa do pecado, o homem perdeu a paz com Deus. O homem sem Cristo não tem comunhão com Deus. Mas quando ele perde essa paz, quando esse homem se vê sem paz, então ele não experimenta a maior alegria da vida, que é o bem-estar que a presença manifesta de Deus proporciona para aqueles que o buscam. Então, porque o homem não tem paz com Deus, nós entramos numa era, numa fase de atritos. O homem tem problema em todos os seus relacionamentos. Nós não temos discernimento, entendimento de nós mesmos. Eu posso afirmar, porque a Escritura assim o faz, que você não entende por que você age
como age. Por que você faz algo errado quando sabe que é errado? E quando vai conversar com você, você fala que não entende por que você age assim. Pensando naquilo que Paulo escreve aos Romanos: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Quem me livrará dessa confusão, desse dilema moral? E nós somos assim, por quê? Porque nós não temos uma paz interior completa e nós não estamos livres do pecado. E então nós experimentamos em todos os relacionamentos conflitos, problemas, brigas. Quando você não está bem com alguém, qual a primeira coisa que a gente tem que buscar? Reatar. Ou seja, levantar a bandeira branca e voltar a ter paz. Voltar a conversar. E aí então, quando você faz essa reconciliação, e aí então você vai para a segunda fase, que é aquilo que a paz te dá: comunhão. Somente depois que você encontrou Jesus Cristo, que você então teve paz com Deus por causa de Jesus, é que então você começou a desfrutar da comunhão de Deus, da presença de Deus. Como vivem os homens sem Cristo? Fugindo de Deus. Eles não querem ouvir a palavra, eles não querem ouvir de céu, eles não querem saber da advertência do inferno. Mas o pior conflito do homem não é consigo mesmo, não é com o próximo. O pior conflito do ser humano é com Deus. Quando você estiver tendo muito problema nos seus relacionamentos, olha para a sua vida com Deus. Olha para a sua vida com Deus. Quando está dando tudo errado nos relacionamentos, está dando tudo certo com Deus? Só com os outros está dando tudo errado? Geralmente, quando nós não estamos bem com Deus, estamos sem paz com Deus, estamos em atrito com Deus, isso vai ser percebido em todos os outros relacionamentos. A partir desse pensamento de que, por causa do pecado, o homem perdeu a paz com Deus e a comunhão com Deus, é que então que eu tenho que olhar para esse sacrifício. Esse sacrifício era aquele no qual o israelita, chegando à tenda da congregação, onde estavam os sacerdotes, onde estava o altar, então ele via com o coração dele. O que estava no coração desse adorador? Senhor, eu estou aqui porque eu quero estar em paz com o Senhor. Senhor, eu quero ter comunhão. Senhor, eu sei que eu tenho pecado contra Ti, e eu sei que o meu pecado me afasta de Ti, mas Senhor, eu quero paz. Quando nós entramos na presença de Deus no culto, na comunhão pública, uma das coisas que nós estamos buscando é: Senhor, dá-me a Tua paz. Sabe por quê? É a paz com Deus que vai fazer a nossa alma sossegar. É a paz com Deus que vai tirar muitos de nós da síndrome da ansiedade. Por que estáis tão ansiosos? Porque não tem paz com Deus. Porque não tem comunhão com Deus. Porque não leva os problemas para Deus, porque não diz como está a tristeza do coração para Deus. Essa oferta pacífica, o nome ali que nós possamos fazer a transliteração do hebraico para o português é Shelamim. Mas quando você
olha que é um sacrifício pacífico, ou seja, a pessoa vem para ter paz com Deus, e ela mostra isso para Deus pelo sacrifício que ela está trazendo. E você olha esse termo Shelamim, o que nós lembramos de imediato o termo Shelamim? Shelamim é uma palavra que vem da mesma raiz que a palavra Shalom, que é paz. Senhor, eu quero a tua paz. Senhor, me dá a tua paz. Você tem que vir para a igreja com isso no seu coração. Senhor, eu quero paz. Senhor, eu sei que meus problemas vão resolver todos, mas eu quero poder dormir tranquilo. Eu não quero que a minha pressão fique desse jeito. Eu não quero ficar ansioso. Eu sei que eu não consigo resolver essa situação financeira, mas Senhor, eu quero ficar em paz. Eu quero que o Senhor, através dessa paz, me dê saúde. Eu quero ter bem-estar. Senhor, eu quero começar de novo a comer com tranquilidade. Senhor, eu quero sair dessa agitação que está tomando conta da minha vida. Me dá a tua paz. Quando o adorador vinha fazer esse sacrifício, o que ele estava reconhecendo? Senhor, Tu és a fonte de todo bem na minha vida. Senhor, Tu és a minha paz. Era isso que ele estava falando. Tu és a minha paz. Senhor, com o Senhor está o perdão. Senhor, do que me adianta? Como se fosse um ofertando naquela época. Senhor, do que me adianta? O Senhor me deu esposa, o Senhor me deu filhos, eu tenho aqui um gado, eu tenho um bom nome, mas Senhor, eu não tenho a Tua presença, Senhor, me falta tudo. Era isso. Ele estava dizendo que tudo que ele tinha de bom na vida, vinha do Senhor. Então, um dos motivos também dele fazer a oferta pacífica, era reconhecer a generosidade de Deus na vida dele. Esse sacrifício é como se fosse um banquete, onde o adorador dizia para Deus: Senhor, o Senhor tem aliança comigo, por isso eu estou aqui. E então ele prestava o sacrifício, e como vocês vão perceber, ele comia parte da carne. Nós vamos entender por que Deus deixava ele comer parte da carne nesse sacrifício, o que não era possível no holocausto, porque no holocausto tudo era queimado, ou seja, dedicação, consagração total a Deus, ou seja, como se fosse um crente falando o quê? Eu sou do Senhor, o seu dinheiro não me compra, eu sou do Senhor, eu não participo desse ritual aqui, eu sou do Senhor, eu não vou entrar nessa fraude, eu sou do Senhor, eu sou dedicado a Ele, o sangue de Cristo está sobre mim. É isso que é ser dedicado, é isso que o holocausto diz. Mas aqui não, é um sacrifício de comunhão. Senhor, eu quero estar bem com o Senhor, eu quero estar de bem. Senhor, está tudo bem entre nós? Senhor, eu quero ficar diante da Tua face. Muitas coisas no capítulo 3, nós já vimos lá no capítulo 1, e nós podemos repetir aqui. O ofertante colocava a mão na cabeça do animal, dizendo: esse animal é meu, eu sou culpado, né? A culpa está aqui agora, e eu vou imolar ele, mas a culpa é minha. Aquilo tudo que nós já falamos. E o sacerdote, como diz o texto aqui também, no capítulo 3, ele pegava parte daquele sangue que saía do animal. Lembre-se, toda vez que você usar o termo imolar, é matar de maneira ritualística. Eu não posso usar imolar para um outro evento qualquer. Imolar é quando você mata o animal e tira o sangue e faz tudo que os detalhes que os sacrifícios nos ensinam, né? E aquele sangue também, ele é consagrado a Deus. E aqui o sacerdote pegava parte do sangue e ele aspergia nas laterais do altar, não em cima.
em cima e algumas partes para serem queimados a Deus. Até de manhã, quando nós estávamos na ceia, caiu um cálice, e quando o cálice caiu no chão, aí toda vez que um cálice cai no chão, a primeira coisa que uma pessoa fica pensando é assim: nossa Senhor, o Senhor não quer que eu tomo o cálice? Será que eu estou em pecado? Para com isso. Para com isso. Primeira coisa, pare com isso. Quando aquele sangue caiu e tocou no pé dos irmãos que estavam ali, na hora veio a ilustração na minha mente. Irmãos, aconteceu aqui igual acontecia em Levítico. O sangue está sendo aspergido nos irmãos. O sangue do animal que você oferecia, a parte dele, ele aspergia em você. Imagina, você está lá, corta, imola sangue na bacia. Você está entendendo por que tinha tanta bacia? É por causa do sangue. E aí o sacerdote pegava aquilo e salpicava em você. Lembre-se, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Mas, diferente do holocausto, nós temos, por exemplo, aqui, se você voltar no verso 1, vai falar, pode ser macho e fêmea. Opa, no holocausto só era macho. E lembra que o macho custava mais caro. Mas aqui não, pode ser tanto a fêmea como o macho. Então aqui tem uma certa liberalidade maior do Senhor. O Senhor está facilitando aqui. Por quê? Porque o Senhor sempre quer nos chamar para comunhão com Ele. Então aqui Ele permite tanto fêmea como macho. E como nós podemos ler no verso 11, por favor, vão lá comigo, ele diz aqui, o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada ao Senhor. O que ele quer dizer no verso 11? Parte da carne do animal, o sacerdote devolvia para o ofertante, para ele poder comer. Comer como? Cru? Não, gente. Ele pegava aquela carne, ele voltava para a casa dele, ou algum lugar ali perto, ele cozinhava aquilo e ele comia com a sua família, com quem ele queria. Ele fazia isso. Por exemplo, abram comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Rapidamente, vão lá comigo. Deixa eu explicar para vocês o que é um sacrifício pacífico. Um sacrifício que o pai de Samuel fazia, Eucana. Olha aqui. A partir do verso 3, capítulo 1 de 1 Samuel, diz assim, este homem aqui é Eucana, tá? Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. Num dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. O sacrifício que Eucana, um homem temente a Deus, lembre-se, uma aplicação aqui, um homem que levava a família dele para a igreja. Ele ia adorar a Deus, ele levava todo mundo. A esposa, as esposas, né? Os filhos, as filhas. E o que o texto diz? Ele dava porções para todos. Então qual era o sacrifício que ele fazia? Não era holocausto, era o sacrifício pacífico. Eles comiam, eles celebravam aquilo que Deus estava fazendo com eles e por eles. Mas a questão é, por que Deus deixava eles comerem? Por que no holocausto não comia nada? E agora no sacrifício pacífico eles comem. Deus estava demonstrando a sua bondade em dar coisas boas para nós desfrutarmos. Que coisa boa! Carne era uma coisa muito, muito caro. Por isso que quando você pegava um animal e entregava ele inteiro como holocausto, lembra, aquilo custava muito para você.
Lembra que Davi falava? Eu não darei algo para o Senhor que não me custe nada. Mas aqui é diferente. Percebam como os sacrifícios são diferentes. O Senhor fala, olha, uma parte é minha, uma parte é do sacerdote, mas outra parte eu vou deixar você levar. Por quê? Porque eu me alegro em você poder comer das coisas boas que eu te dou. Que bênção. Deus, Ele nos dá coisas boas para nós saborearmos, desfrutarmos, termos prazer. E os sacerdotes ficavam com o quê? Ficava com o peito e com a coxa direita. Era a parte deles. Por que eles faziam essa oferta? Qual que era o propósito? Nós podemos falar 3 coisas aqui. 3 motivos pelos quais o israelita ia até a tenda da congregação para prestar esse sacrifício, para fazer esse tipo de adoração. Primeiro, ele estava agradecendo a Deus por algo que ele tinha recebido. Segundo, ele podia estar cumprindo um voto. Ou terceiro, ele queria simplesmente dizer: Senhor, eu quero prestar culto voluntariamente. Senhor, eu não fiz voto. Senhor, eu não estou agradecendo nada, mas eu quero sacrificar ao Senhor. Esses são os 3 motivos. Quando nós pensamos da gratidão, geralmente o israelita, ele oferecia esse sacrifício pacífico, quando ele tinha sido libertado de algum tipo de perseguição dos seus inimigos, pessoas que queriam fazer mal contra ele. E se você ler Salmos com calma, você vai perceber que muitas vezes o povo de Deus estava sendo perseguido. E aqui tem uma aplicação. Pastor, o que eu faço quando alguém faz mal para mim? Lê Salmos. Olhe lá como que Deus fala que eu tenho que agir. Tipo assim, entrega a pessoa para Deus. Peça misericórdia para a vida dessa pessoa. Porque se ele persegue você, ele está arrumando problema com Deus. Toda vez que alguém faz mal para crente, ele está arrumando confusão com Deus. Porque todo crente, salvo pelo sangue de Jesus, pertence ao Senhor. E o Senhor é zeloso com aquilo que é seu. Amém. Haja com misericórdia. Peça para o Senhor converter aquela pessoa. Mas também não está errado. Fala: Senhor, até quando essa pessoa vai ficar fazendo mal para mim, que o Senhor não vai me defender, Senhor? Senhor, mostra a tua força. Tu és meu escudo. Quantas orações assim tem em Salmos? Eu preciso orar conforme a Escritura me ensina a orar. Então esse sacrifício, eles agradeciam por Deus livrar de perseguição. E uma outra coisa importante: nós somos ligeiros, né? Para buscar Deus quando alguém está doente. Amém? E temos que fazer isso. Buscar Deus quando alguém está doente. Nós oramos pelas pessoas doentes. O ponto é, quando a cura chega, nós também somos intensos, ou nós de repente nem lembramos de agradecer que Deus deu a cura? Penso eu que nós somos mais ativos na hora de pedir a bênção da cura, do que depois falar: Senhor, graças te dou, porque o Senhor interveio, o Senhor me curou, o Senhor me abençoou. Então, um dos motivos era cura recebida do Senhor. Votos. Quando as pessoas faziam votos, o que Jacó fez quando ele estava indo embora da terra dele? Ele fez um voto com Deus, falou: Senhor, se o Senhor me cuidar, se o Senhor me proteger, eu vou dar o dízimo. E ele vai, acontece tudo naquilo da vida dele. Quando ele volta, o que ele faz? Ele cumpre o voto dele. Pastor, pode fazer voto? Olha, a Escritura diz que eu não posso fazer juramento. Mas dentro da fé reformada, você pode se comprometer com Deus. Mas que tipo de voto que nós poderemos fazer? Por exemplo, quando você coloca ali um jejum, fala: Senhor, vou jejuar a semana inteira para que o Senhor traga uma santidade mais profunda para a minha casa. Você está se colocando num tipo de voto, de você jejuar toda semana. Aí se você não jejua, ou se você quebra o voto, tá?
Então, Deus leva a sério quando você se coloca diante dele, se compromete com ele e fala algo com ele que você vai fazer. Agora, como que você vai fazer isso? O que você vai fazer é você, com a Escritura e com a sabedoria do Espírito Santo. Tá? Em terceiro lugar, nós tínhamos também o motivo que era voluntário. E aqui tem algo interessante. Todas as coisas boas que você recebe, todas as coisas boas que você tem, todas, pensa em todas, você pediu? Você pediu? Não. Então, escute isso, olha o que Paulo fala aos Efésios: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do tudo que temos pedido ou pensado, de acordo com o seu poder que atua em nós. Esse verso nos leva diretamente a pensar que um dos propósitos de fazer o sacrifício pacífico é agradecer a Deus por tudo que você estava recebendo, sem ser algo que você tinha o quê? Pedido. E aí eu pergunto, nós fazemos isso na adoração, no culto? Será que quando eu estou aqui, eu lembro de agradecer tudo que Deus tem feito? Porque agora o nosso sacrifício pacífico, irmãos, é o culto. No culto eu estou falando: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem abençoado tantas coisas que eu não tenho nem pedido, mas o Senhor tem sido bom na minha casa. É assim que nós fazemos o nosso sacrifício pacífico de hoje. Com isso, nós entendemos de uma coisa: o sacrifício pacífico, nesse ponto de agradecer por coisas que Deus tem dado, sem você pedir, tem que me fazer olhar para Deus da seguinte maneira: o nosso Deus é um Deus generoso. O nosso Deus é um Deus que dá. Por isso que quando nós vamos aqui agradecer, no momento das ofertas e contribuições, o que nós oramos? Senhor, nós não poderíamos dar nada se primeiro o Senhor não abrir as suas mãos e nós pudéssemos recolher as coisas boas que o Senhor tem dado. Então nós só damos porque o Senhor deu primeiro. E deu o quê? Deu tudo. Deu tudo. Tudo. Não há nada que você tenha que não pertence a Deus. A sua respiração pertence a Deus, a sua audição pertence a Deus, a sua capacidade de pensar pertence a Deus. Os nossos sonhos têm que pertencer a Deus. A nossa unha do pé pertence a Deus. Deus dá tudo. 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 O seu cabelo pertence a Deus. Sua capacidade de cheirar pertence a Deus. Sua capacidade de se emocionar pertence a Deus. Sua capacidade de fazer amizades pertence a Deus. Deus é o Deus que dá. Por isso, aquele que chama Deus de Pai deve ter um coração que também imita o Pai. Eu preciso ser um doador. Eu preciso ser alguém que tem alegria em dar, porque o nosso Deus é assim, Ele tem alegria em nos dar as coisas. Como eu disse de manhã, é errado falar para os filhos: olha, se vocês fizerem tudo certinho, se comportar tudo certo, for obediente 100%, tirar só nota boa, no final do ano eu vou te dar um presente de Natal. Deus não é assim. Deus não faz isso. Vocês já imaginaram se Deus fosse dar presente para nós por merecimento? O que a gente ia ter? Misericórdia, eu não sei o que eu ia ter. Eu não mereço a esposa, eu não mereço os filhos, eu não mereço os pais, eu não mereço a casa, eu não mereço estar aqui, eu não mereço nada. Mas aí quando eu vou educar as crianças, eu vou colocar uma carga que Deus não põe em mim. Não faça isso, pai. Não faça isso. Crie os seus filhos como Deus cria os seus filhos. Gracioso. É lógico que às vezes eles têm que sofrer uma disciplina, tem que tirar o que eles gostam, tem que falar: não, perdeu. Mas na maior parte das vezes nós temos que ser como Deus é gracioso. Nós vamos continuar sendo bons,
para os filhos, para os vizinhos, até para os inimigos. Inimigos que não gostam de nós, porque o nosso Deus é assim. Nós temos que agir com bondade, agir com misericórdia, sermos generosos. Se a pessoa me pede um copo d'água, eu tenho que perguntar: você não quer um suco? Você não quer um pão? Se a pessoa me pede um pedaço de pão, eu tenho que perguntar: você não quer um pedaço de carne? Você não quer um molho nessa carne? Porque Deus é assim. Quantas vezes Deus surpreende você dando muito mais daquilo que você pediu? Muito mais, Ele supera. Quando a gente olha para nós como adorador, como um ofertante a Deus, eu queria lembrar vocês que uma palavra que aparece muito aqui em Levítico 3, é a palavra oferecer. Olha só, o verso 1, tem o oferecer sem defeito, verso 6, o final, sem defeito oferecerá, e depois o verso 7, de novo oferecer. O que é oferecer? O que essa palavra quer dizer? Oferecer. Oferecer quer dizer trazer para perto. Quando você fala que você vem oferecer o seu culto a Deus, você está trazendo, escute, o seu coração para perto de Deus. Quando eles vinham trazer qualquer oferta para Deus, eles estavam trazendo eles mesmos, e também a oferta para perto de Deus. E o que quer dizer oferta? Se oferecer é trazer para perto, a oferta quer dizer trazido para perto. Quando a pessoa vem aqui e deposita a oferta, ela está trazendo algo para perto de Deus. Senhor, eu trouxe para perto de Ti. Está vendo que eu não posso separar aquilo que eu vou prestar, aquilo que eu vou dar para Deus do quê? Do meu coração. A nossa adoração tem que ser de coração. O texto fala que a gordura pertencia a Deus. Por quê? Porque a gordura era a parte mais nobre. Eles achavam que na gordura estava o vigor do animal. Então lembre-se da pregação passada, Levítico 2. O melhor sempre para Deus. Então a gordura não ficava nem com o sacerdote, nem com o ofertante, o adorador. A gordura pertence a Deus. Mas outras partes eram para o sacerdote. Tinha também o fígado, que era queimado. Por quê? A simbologia do fígado. Queima o fígado do sacerdote, porque eu tenho um compromisso exclusivo com Deus. Aí depois vinha o que ainda? Vinha as vísceras do animal, vinham os rins. Queima também, sacerdote, os vísceras, os rins. Por quê? Porque as minhas emoções são do Senhor, o meu coração é do Senhor, a minha alegria está no Senhor, mas a minha dor também é do Senhor, a minha preocupação é do Senhor. É isso que ele vinha no coração. Então, entrando aqui nas aplicações finais, o que ele queria? O que o texto mostra para nós? Paz com Deus. Ele queria comunhão com o Senhor. E quando nós olhamos os versos 16 e 17, tem uma palavra aqui muito importante: estatuto perpétuo. Eu pergunto a você, por quanto tempo você quer ficar na presença de Deus? Por quanto tempo você quer ficar na presença de Deus? Pense nisso, por quanto tempo? Por quanto tempo? Olha aqui. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Estatuto perpétuo, sempre hajam assim. O que isso diz para nós? Nós devemos desejar estar com Deus para sempre, para sempre, para sempre. Eles buscavam paz. Olhando agora para nós, eles buscavam paz. Cristo é a sua paz.
nada pode consolar um crente quando peca, do que a certeza que ele tem alguém que é a própria paz em favor dele. Nada pode ser mais forte quando você se sente apertado por situações difíceis na vida, de que Cristo Jesus morreu para perdoar os seus pecados. Cristo é a sua paz. A nossa paz não depende de homens, a nossa paz não depende de exércitos, a nossa paz não depende do Estado, a nossa paz não depende da igreja, a nossa paz depende de Cristo. Mesmo que estejamos morrendo no último suspiro de vida, o que mais nós precisamos é de Cristo, a nossa paz. Porque quando eu paro de respirar, Ele me abraça, Ele me leva para o reino dEle. Cristo morreu pelos nossos pecados, e quando Ele morre na cruz, Ele está consumando a consagração dEle a Deus. Se você quer viver para Deus, você tem que morrer para o mundo, você tem que morrer para você, e você tem que morrer para os seus próprios sonhos. Deixe os seus sonhos, deixe os seus propósitos, deixe os seus objetivos, busque os de Deus, pergunte para Ele. Por causa da morte de Jesus, nós temos acesso à presença de Deus. Escute isso, o que acontece no exato momento que Cristo morre na cruz, lá no templo de Jerusalém? Existia um véu, que nem com muitos cavalos puxando de um lado e para o outro, eles não conseguiriam rasgar, tão grosso que era aquele véu. Mas a Escritura diz que quando Cristo morre na cruz, o véu que separava o lugar santo, dos santos, que só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para oferecer o sacrifício pelos pecados do povo todo, que é Levítico 16, que também aponta para a própria morte de Jesus, de maneira sobrenatural, o véu rasgou. Mas como que ele rasgou? Rasgou a lateral? Começou a rasgar por baixo? Não, o véu rasgou de cima para baixo, para dizer que a nossa paz veio do céu, Jesus Cristo, não veio da terra. Se você tem paz com Deus, foi porque Deus te deu Cristo. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa confiança, Ele é a nossa certeza de perdão. Por causa que nós temos acesso, então nós podemos cultuar, porque Cristo é a nossa paz. O que nós vamos fazer agora, irmãos? Ceia. O que nós vamos fazer? Comer e beber. O que eles faziam? Comiam parte do animal. Então entenda, esse sacrifício pacífico, que era uma das maneiras deles prestarem culto a Deus e adorar a Deus, eles comiam. Agora olha que interessante, eles eram proibidos de ter parte no quê? No sangue. Eles não podiam, era pecado, grave. Mas o que nós fazemos na ceia? A mesa é do Senhor, a ceia é celebrada num ambiente de culto, de adoração. E o que nós comemos? O que nós bebemos? Como diz o pastor Vitor, falando a escritura em Levítico 2, é mel, é bolo que a gente vai comer, nós vamos comer feijoada. Nós vamos comer do corpo e do sangue de Cristo. Nós nos alimentamos de Deus. Cristo é o pão que desceu do céu, e é o sangue dele que nos dá a vida de verdade, que nos perdoa. Então é muito evidente que no Novo Testamento é a ceia do Senhor, que foi simbolizada no sacrifício pacífico.
tem uma coisa interessante aqui. Um estudioso, um inglês chamado Gordon Ian, ele diz o seguinte, que existem muitos atos, muitas celebrações que nós fazemos que Deus está envolvido. Que nós nos alegramos com coisas que Deus faz. Por exemplo, eu poderia aqui citar, basicamente, 3. Quando nós fazemos um casamento e depois fazemos a festa. Quando nós participamos de um culto de batismo e depois nós vamos fazer um almoço. Quando nós estamos na noite de Natal, celebrando o Natal de maneira correta, de maneira genuína, entendendo que o Natal tem que comemorar o quê? A vida de Cristo, a encarnação de Cristo. O que esse teólogo fala? Que quando você então, nesses tipos de festas, pós esses eventos, onde Deus está ali, no casamento, no batismo e no Natal, quando você olha que o Natal é Cristo veio, Deus se encarnou, quando você come ali, de maneira sincera e com temor a Deus, você pode ter convicção, a mesma que o ofertante israelita tinha lá em Levítico. Deus está presente conosco na ceia de Natal, se houver sinceridade e entendimento do que é o Natal. Deus está conosco, quando nós, por exemplo, almoçamos depois de um culto de batismo, ou saímos para jantar depois de um culto onde celebramos o batismo, nós podemos ter convicção que o Senhor está presente conosco e Ele abençoa a nossa comida. E a mesma coisa no casamento. Tanto é verdade que uma das coisas ainda que as pessoas preservam do casamento biblicamente é a festa. E tem alguns que querem acabar com a festa. Mas a festa é Deus falando, eu me alegro com aquilo que vocês estão fazendo, porque eu mandei fazer. Eu criei o casamento. Então percebe, quando você come ali e você bebe com sinceridade, com temor diante de Deus, você pode lembrar, Deus está aqui, Deus está conosco, porque a alegria que Ele proporciona, nenhuma comida pode dar, nenhuma bebida pode dar para você. Aprenda a celebrar em momentos de dádivas de Deus, comendo e bebendo, mas lembrando que é o Senhor que está dando aquilo, porque quando você faz isso, o Senhor está com você. Queridos, e por último, eles prestavam esse sacrifício porque eles queriam comunhão com Deus, eles queriam a presença de Deus, eles queriam estar com Deus. O que a gente mais deseja? Qual o maior desejo nosso? Se você disser para mim que o seu maior desejo é a presença de Deus, eu vou dizer para você, Deus está preparando um lugar para você, e esse lugar chama-se céu. Se o seu maior desejo é a presença de Deus, existe um lugar, sem pecado, sem maldade, sem tristeza, que é o novo céu e a nova terra. Por isso que a melhor escolha que você faz sempre é escolher a presença de Deus em todos os lugares, sempre. E aí, eu termino lendo para vocês a bênção que Deus dava para o povo no Antigo Testamento. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, percebam, o seu rosto, presença, sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a presença de Deus te dê paz. E que você busque, acima de todas as coisas, ter comunhão com Deus, porque é isso que alguém que quer ir para o céu deve querer em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe. Amém.